um detalhe chocante vem à tona e revela o verdadeiro assassino de Arthurzinho, virando Santana do Agreste de cabeça para baixo. Nos últimos capítulos da novela Tieta, quando a cidade se reúne para apontar o culpado pela morte de Arthurzinho, tudo parece conspirar contra Tieta, que é acusada publicamente por Perpétua em plena praça. Mas o clima muda radicalmente quando o Bafo de Bode revela algo surpreendente. Ele viu Perpétua saindo da prefeitura na noite do crime, e o terço encontrado ao lado do corpo é justamente o dela. A revelação gera alvoroço e levanta novas suspeitas. Só que o que ninguém espera é o que vem depois. Pressionada, Perpétua procura Tieta em segredo e faz uma confissão estarrecedora de quem matou Arthurzinho de verdade. Diante dessa revelação bombástica, um novo plano começa a se desenhar, e uma mentira cuidadosamente montada ameaça se tornar a versão oficial. Mas a verdade pode ser enterrada por tempo demais, ou um novo escândalo pode explodir a qualquer momento. Tudo deverá acontecer logo após a praça principal de Santana do Agreste estar lotada. O sol castiga os ombros da multidão, mas ninguém arredou o pé. Em cima do coreto, Ascânio ajeita os papéis nas mãos, o semblante tenso. Ao seu lado, Gladstone observa a aglomeração com os braços cruzados. Eles sabem: o que acontecer naquela tarde pode mudar o rumo da cidade e principalmente da vida de Tieta. Os sussurros entre os moradores se espalham como vento entre as folhas. As senhoras se abanam. Os homens de chapéu discutem baixinho. Todos estão ali com um só objetivo: descobrir quem matou Arthurzinho. E para muitos, a suspeita já tem nome e endereço. Ascânio pega o microfone da rádio local e declara: estamos aqui para buscar a verdade. Santana do Agreste exige justiça e ninguém será condenado sem ser ouvido. Vamos ouvir todos os lados. Tieta se posiciona à frente do coreto, com os braços cruzados e o queixo erguido. Perpétua, com sua roupa preta de luto e o terço novo nas mãos, assume o centro do palanque como quem entra num altar e anuncia: eu quero falar. O público silencia. Com voz firme, Perpétua afirma: essa mulher, essa vergonha da nossa família, foi flagrada com a arma do crime na mão. Eu mesma vi, e mais, todos sabiam que Arthurzinho tinha um dossiê sobre o passado imundo dela. Se isso não é motivo, não sei o que é. A multidão murmura. Alguns assentem, outros trocam olhares de dúvida. Tieta dá um passo à frente e rebate: mentira, essa mulher me mandou ir à prefeitura dizendo que Arthurzinho queria me encontrar. Era uma armadilha. Quando cheguei lá, ele já estava morto, e eu fui vítima de mais uma tramóia dela. Perpétua finge ofensa, se abençoa com exagero e grita: que Deus me proteja dessa boca mentirosa. Ascânio tenta intervir e fala: por favor, vamos manter o respeito. Todos serão ouvidos. Mas o clima já está na beira da explosão, até que uma voz rouca e inesperada se levanta no meio do povo e fala: e eu posso falar também? É Bafo de Bode, surgindo devagar entre os curiosos, chapéu na mão, olhar sério. Todos o encaram. Ascânio faz um gesto: pode sim, Bafo, suba. Ele sobe devagar no coreto, ajeita o microfone com as mãos grossas de lavrador e diz: eu não gosto de confusão, mas a verdade é a verdade. E eu vi, sim, eu vi a dona Perpétua sair da prefeitura na noite em que Arthurzinho foi morto. O silêncio que se segue é absoluto. Perpétua empalidece. Bafo continua: eu achei estranho. Ela saiu olhando para os lados com pressa. Depois disso, vi o corre-corre. Aí fiquei sabendo que o rapaz estava morto. Ascânio pergunta intrigado: tem certeza do que está dizendo? Bafo responde, firme: absoluta, e mais, o terço que acharam ao lado do corpo era dela, o mesmo que ela usava todo dia.
com a conta quebrada aqui, ó. Perpétua gagueja. Dá um passo para trás e murmura: isso é calúnia. Esse homem quer me destruir. Mas a multidão já não está mais com ela. Os olhares antes voltados para Tieta agora se voltam para a suposta santa do agreste. E pela primeira vez, Perpétua sente o chão sob seus pés começar a sumir. A praça está em silêncio absoluto. Os olhares, antes famintos para devorar Tieta viva, agora se voltam para Perpétua com estranheza, desconfiança, até desprezo. O que antes era certeza agora virou dúvida e dúvida. Em Santana do Agreste, é veneno rápido. Ascânio agradece a Bafo de Bode, suspende a reunião e promete que novas apurações serão feitas. Tieta desce do coreto de cabeça erguida. Não sorri, não comemora, mas por dentro sente o peso da humilhação começar a sair dos ombros. Perpétua, por sua vez, desaparece sem que ninguém note. Some no meio da multidão, como sombra em fim de tarde. Horas depois, o quintal da casa de Leonora está silencioso. A noite já caiu e o cheiro de jasmim se mistura ao calor abafado. Tieta está sentada, descalça, tomando um copo de cachaça para aliviar a tensão do dia, quando escuta passos lentos no cascalho. Vira-se com os olhos semicerrados e vê Perpétua surgir, ofegante, com a caixa branca sob o braço. Tieta se levanta num pulo, pronta para enfrentar a irmã de novo. Mas Perpétua ergue a mão e murmura: eu não vim brigar, vim te contar o que você quer saber. Tieta encara desconfiada e fala: ah, então resolveu falar agora, é? Perpétua não responde. Caminha até o banco do outro lado do quintal. Se senta devagar, como quem carrega séculos nas costas, e sussurra: eu vi quem matou o Arthurzinho. Tieta arregala os olhos, mas não diz nada. Perpétua continua: eu vi ele saindo da prefeitura, com a arma na mão. Eu me escondi, estava rezando perto dali. E escutei o tiro. Quando entrei, Arthurzinho já estava caído. Eu entrei, vi e deixei o terço cair sem nem perceber. Tieta se aproxima, tensa, e pergunta: quem era Perpétua? A velha a encara com os olhos marejados, a voz embargada, e fala: o pai dele, o coronel Arthur da Tapitanga. O mundo parece girar. Tieta balbucia: o coronel? Mas por quê? Perpétua abaixa o olhar, como se quisesse enterrar as palavras. Porque o Arthurzinho foi o responsável pela morte da mãe. Aquilo que ele fez, aquela armadilha para o coronel ser flagrado, aquilo destruiu a Mirandinha. Ela se matou por causa da vergonha. E o coronel nunca engoliu isso. Descobriu tudo recentemente e não suportou. Tieta caminha de um lado para o outro, inquieta, está em choque. Perpétua apenas observa, cansada, acabada. Depois de alguns segundos, Tieta volta a te encará-la e afirma: e por que você não falou isso antes? Perpétua aperta os lábios, depois responde: porque eu queria que você pagasse, por tudo. Pela sua vida em São Paulo, pelo nome da família que você manchou, pela vergonha que senti quando voltou. Mas hoje, quando vi o povo me olhando como se eu fosse uma criminosa, eu entendi, eu não sou melhor que você. E talvez nunca tenha sido. Tieta não responde, apenas observa. E pela primeira vez, vê verdade nos olhos da irmã. Perpétua pergunta: vai contar? Tieta encara sua noite escura e responde com a voz fria: ainda não sei, mas alguém vai saber. Porque essa história não pode ficar enterrada assim. Na manhã seguinte, Tieta acorda com a cabeça latejando. A confissão de Perpétua martela sua mente desde a noite anterior. O nome de Arthur da Tapitanga ecoa em cada passo pela casa, como se a verdade fosse uma bomba prestes a explodir. Sem conseguir mais carregar aquilo sozinha, ela decide chamar Osnar e Ascânio. Marca um encontro com os dois no quintal da casa de Leonora, onde o ar parece mais leve, mas o clima é de tensão. Tieta
De braços cruzados e olhar firme, não demora a jogar tudo sobre a mesa. Foi o coronel, o Arthur da Tapitanga. Foi ele que matou o filho. Osnar arregala os olhos na hora e diz: "O quê? Você tá brincando?" Ascânio, mais contido, apenas fecha o semblante e pergunta: "De onde veio essa informação?" Tieta responde, seca, da própria Perpétua. Ela viu tudo. Viu ele saindo da prefeitura logo depois do tiro. Entrou e encontrou o corpo. Osnar se levanta de um salto, indignado, e pergunta: "E por que essa mulher não falou nada antes?" Tieta responde: "Porque queria me destruir e porque o coronel é um dos homens mais poderosos da cidade." Ascânio passa a mão no rosto, pensativo, e fala: "Isso é grave, Tieta, gravíssimo. E se a gente for contar isso, precisa ter prova, ou alguém corajoso o suficiente para confirmar." Tieta fala: "E é aí que está o problema. Perpétua não vai repetir essa história, em público nem sob tortura." Enquanto os três conversam, no lado de fora, junto ao portão de madeira entreaberto, alguém escuta em silêncio. É Filó. Ela tinha ido até a casa de Ascânio para falar sobre o andamento da nova reunião, mas ao ouvir vozes no quintal, decidiu esperar. Curiosa, se aproximou e agora ela recua um passo, sem fazer barulho, e sai de fininho pela lateral. Assim que vira a esquina, apoia-se em um poste, tentando recuperar o fôlego. Filó não consegue acreditar. O homem por quem se apaixonou, com quem sonhou uma vida nova, é o assassino do próprio filho. O chão parece sumir sob seus pés. Mas em poucos segundos, a fraqueza dá lugar à decisão e diz: "Ele deve ter tido um motivo. Deve ter sofrido demais. E ninguém precisa saber disso. Não agora. Não depois de tudo que ele fez por mim." Ela seca os olhos, recompõe o penteado e segue com os passos firmes em direção ao centro da cidade. Seu coração já está tomado por um único plano: proteger o coronel. Mais tarde, no casarão da fazenda, Filó aparece com a expressão dura. Encontra o coronel sozinho, lendo um jornal, com os olhos vazios. Ele ergue os olhos ao vê-la e tenta sorrir, mas ela o interrompe. "Eu sei de tudo." Ele fecha o rosto na hora e ela continua. A Perpétua contou para Tieta e Tieta contou para os outros. "Mas escuta aqui, coronel. Eu vou resolver isso. Eu vou proteger o senhor. O que fez pode ter sido errado, mas foi por amor. E eu não vou deixar essa cidade acabar com a vida de quem me deu tudo." O coronel tenta reagir, mas Filó já está de pé, determinada. "Confia em mim, eu vou dar um jeito." Os dias seguintes em Santana do Agreste são uma mistura de tensão e expectativa. A cidade ainda respira o escândalo do assassinato de Arthurzinho, mas o burburinho sobre Tieta começa a se apagar. Perpétua, que andava com o nariz nas nuvens, agora evita sair de casa, e o coronel permanece trancado em seu casarão, como se a morte do filho tivesse arrancado qualquer resquício de vida dos olhos dele. Mas Filó está mais ativa do que nunca. Depois de ouvir toda a verdade, ela põe em prática o plano que traçou sozinha, sem contar a ninguém. Vai até a oficina onde Trapizomba costuma se esconder, entre motores e garrafas de pinga, e o encontra cochilando sobre uma mesa de madeira. Ela se aproxima, com uma bolsa pesada nas mãos, e comenta com um tom calculado: "Trapizomba, você sempre quis uma nova vida, não é?" Ele ergue os olhos devagar, desconfiado, e pergunta: "Que papo é esse, mulher?" Ela se senta à frente dele e responde firme: "Eu preciso que você vá embora da cidade, agora, e que assuma a culpa pela morte do Arthurzinho." Trapizomba se engasga na própria saliva, arregala os olhos e pergunta, chocado: "Ficou maluca? Eu? Assumir um assassinato que não cometi?" Filó então abre a bolsa e vira sobre a mesa uma pequena fortuna em dinheiro. Notas novinhas, bem contadas. Ela então fala:
Com isso aqui, você recomeça longe daqui, em outro lugar. Começa do zero, sem perguntas, sem julgamento. Trapizomba observa o dinheiro como quem vê o próprio futuro brilhando. Hesita por alguns segundos, mas a ganância fala mais alto. Ele assente com a cabeça e murmura: tá bom, mas depois disso, nunca mais me procure. Filó garante: nunca mais. No dia seguinte, uma nova reunião é marcada na praça. Ascânio, ainda cético, tenta manter a ordem. Quando Filó pede a palavra, todos se surpreendem. Ela sobe no coreto, com a postura ereta e a voz segura. Eu vi Trapizomba rondando a prefeitura no dia da morte do Arthurzinho e posso jurar que ele estava nervoso, como quem escondia alguma coisa. A cidade inteira prende a respiração. Perpétua, que assistia da multidão, arregala os olhos. Mais tarde, Filó a encontra num beco atrás da igreja. Sem dizer nada, lhe entrega uma bolsa recheada de dinheiro. Perpétua olha para o conteúdo, depois para Filó, que afirma com voz seca: agora é sua vez de pagar o silêncio que me deve. Perpétua não diz uma palavra, mas na hora da nova audiência, sobe no palanque e confirma a história de Filó. Diz que também viu Trapizomba perto da prefeitura. Com o depoimento de ambas, Ascânio declara que a investigação seguirá com foco no novo suspeito, mas o povo já entendeu o recado. Poucos dias depois, Trapizomba desaparece da cidade. Filó firme se casa com o coronel e assume a fazenda, com a postura de uma mulher que venceu, mesmo que pisando em terra movediça. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações